Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio Pode Aplicar. E neste nós temos a honra de receber aqui Alexandre Augusto Gazzoni, que é um dos sócios diretores da empresa, agrônomo de formação, Sim. Aliás, formado aqui em Rondonópolis. Justamente. E é muito bacana. Bom, nós vamos ter um papo fantástico com o Alexandre, mas para a gente começar, eu gostaria muito... Bom, primeiro de tudo, seja bem-vindo, essa é a sua casa. Muito obrigado. Que gostoso ter você aqui com a gente. É um prazer viu? estar aqui conversando contigo. E a gente fala um pouco da Cell Agro e falamos de como tudo começou. Gente, é sempre uma inspiração, é sempre muito especial, porque tem uma história particular e que ela é compartilhada em 3 grandes jornadas. Verdade. Que é naturalmente do Leandro, do Alexandre, do Eloy. E hoje vamos conhecer um pouquinho mais pelo olhar do Alexandre? Vamos. Vamos bater um papo sobre isso. É isso aí. Bom, então você é agrônomo formado aqui em Rondonópolis, Alexandre? Sim, Márcia. Eu sou da primeira turma de agronomia do sul do estado. Formei na Unir, aonde num estágio que eu me inscrevi na Embrapa, acabei conhecendo o Eloy, na época pesquisador da Embrapa, desenvolveu parte de melhoramento genético na Embrapa. E aí, depois disso, ele acabou assumindo uma carteira na faculdade e deu aula para mim. Passou-se o tempo, a gente se encontrou numa AgriShow da vida aí, que esteve aqui em Rondonópolis um certo período, e ele me convidou para participar de um projeto numa outra empresa, e onde que eu acabei aceitando e fui trabalhar numa empresa aí do segmento químico, parte de petroquímica, né, num setor para agricultura dentro dessa empresa. E de lá para cá a amizade foi crescendo, o convívio, e depois acabamos virando sócio dentro do agronegócio. Então foram alguns anos aí nessa jornada de formação, você, Eloy, mas não ainda com a Cell Agro. Não ainda com a Cell Agro. O Eloy era assim, eu olhava o Eloy e falava assim, nossa, inteligência, aquele apego para o agro, aquela preocupação em detalhes, e eu achava bacana. Falei assim, eu queria conviver um pouco mais com ele, e acabou acontecendo. É aquele projeto que a gente desenha lá atrás, que você vai traçando os objetivos e acaba chegando nessa conclusão. Pega uma pessoa que é filha de pequeno produtor, meu pai sempre me orientou a fazer as coisas da maneira correta, pensando no resultado correto, da maneira justa, e eu trouxe isso comigo. E eu acredito muito em fazer o correto dentro da realidade do agro também. Que fantástico. Eu estou aqui escutando e só imaginando, né? E como é que foi o início, a formação para vocês, de repente, entenderem que vocês iam ter um projeto juntos? Nós estávamos, até então, trabalhando em outra empresa. O Eloy pediu afastamento na época e a gente manteve contato. E aí um dia conversa vai, conversa vem. A gente começou a ver alguns pontos onde que os produtores começaram a perder dinheiro. Francamente é isso. E eu, às vezes, eu trocava uma ideia com o Eloy sobre como melhorar algumas situações de aplicação e tal, e ficava com aquilo na cabeça, falando assim, tô vendo ali uma aplicação errada, aprendi que tá errado, mas como é que eu vou melhorar isso? E aí veio a ideia, falei assim, pera lá, já existe algumas linhas de produtos fora do Brasil, já existe alguma tecnologia, por que não tentar implementar isso no Brasil? Por que não tentar fazer diferente no Brasil? Por que não, em vez de todo mundo ir buscar fora, a gente conseguir construir uma identidade de produto e características relevantes à nossa agricultura, ao nosso clima, às nossas condições ambientais, à nossa condição operacional, porque a gente está lidando com pessoas que nem sempre têm um estudo avançado. E como é que a gente traz essa informação para uma pessoa ao campo, ao nível de importância que tem essa informação? Às vezes a pessoa não tem noção quanto perigoso ou quão
precioso é o produto que ela está trabalhando. Eu falo isso defensivos, sendo parte de inseticida, fungicida, qualquer produto que dê incremento. Então tem um valor agregado e nem sempre as pessoas assumem esse valor. Então acabam não tendo tanto cuidado. E aí a gente analisando isso e conversa, eu lembro que nós tínhamos... É perfeito esse raciocínio, né? Porque a gente vê muitos memes, inclusive na internet, Sim, dos produtores usando produto como se fosse talco. justamente. E assim, essa questão de uso, eu não falo em racional, mas pouco racional, acaba abusando de dose, de quantidade, de misturas e esperando uma eficiência que não vai vir, seja por reação de um tipo de reação ou outra. Então, e aí eu recordo, uma vez nós estávamos sentados embaixo de um pé de manga, lá conversando, eu, o Eloy e o Leandro, e a gente falando como é que a gente pode transformar a nossa ideia numa coisa que é aplicável. Nesse momento já estavam os três pensando. Nesse momento já estavam os três pensando. Conheci o Leandro trabalhando em outra empresa, acabamos tendo uma afinidade assim fantástica já de início. Eu acho que por ter a mesma idade, a mesma origem humilde, a afinidade foi instantânea. Então assim, isso foi muito bacana. E aí, a partir disso, a gente começou a ter uma conversa mais franca. Falava assim, olhava a situação que estava no mercado, aí um comentava um lado, outro, e até que a gente sentou realmente. Eu lembro como se fosse hoje, estava numa chácara, sentando embaixo de um pé de manga, e aí? Como é que a gente pode fazer esse negócio realmente evoluir? Como é que a gente pode pegar esse conhecimento nosso e passar para o produtor de uma maneira que traga uma eficiência, uma facilidade de lida no campo? Um parênteses, nesse momento vocês tinham uma ideia, um sonho e o investimento tinha? Nada. Pegamos, eu lembro que a gente conversava, falou assim, agora para fazer? Eu tinha uma moto, comprada as longas prestações nos 5 anos. Nossa Senhora. E não tinha, a gente tinha uma ideia, tinha alguns amigos produtores, que a gente conversou com alguns, e onde que eles falaram assim, não, eu achei legal isso aí. A gente sempre usou muita franqueza, né? Então nós sempre fomos muito verdadeiros. E assim, eu costumo falar que eu aprendi muito nesse tempo escutando os outros, vendo onde que é a dor na aplicação, a dor no processo. Porque eu vejo gente gastar muito dinheiro e não ter aquele resultado esperado. E outros obtendo esse resultado. Qual que é essa variação? E aí alguns produtores nos apoiaram na época. E aí a gente foi lá, se endividamos e surgiu a Cell. Que todo mundo juntou um pouquinho. Todo mundo juntou um pouquinho. Fala... Eu brinco, meu pai fala assim, meu filho, se esse negócio der errado, você não vai ter mais CPF. Eu falo assim, não tem problema, pai, não vai dar errado. Não vai dar errado porque a gente tá falando da coisa verdadeira. A gente tá assim embasado né? em verdade. Tínhamos, porque assim, Márcia, você sabe a verdade, você conhece a parte técnica e que nem eu que vivenciei o outro lado como filho de pequeno produtor, eu sabia o que acontecia no campo e às vezes aqueles errinhos bobos que tinha como corrigir. E foi isso, e daí, então não tinha como dar errado. É aquela coisa, não existe plano B, é o plano A e ele vai continuar até ele dar certo. Que é fenomenal, porque imagina quantas pessoas que não estão ali, que não tem um sonho, que não estão inquietas com alguma coisa e de repente assim, porque outra coisa, tem gente que acha que precisa sair para outras cidades, para outros estados, para fazer uma faculdade, para ter valor. Gente, você precisa ter conhecimento. Justamente. Acho que eu vim de uma geração que gostava muito, que gosta de ler, né? Minha mãe gostava não, me obrigava, né? Desculpa aí, mãe, mas é assim que funciona. Me obrigava a ler livros, né? Então a gente acabou tendo esse hábito de ler livros, de conversar, dela pedir. E meu pai sempre foi um cara que muito lia bula. Então eu sempre olhava ele lá na fazenda, ele lendo as bulas dos produtos. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Então tava lá, dava intervalo, lia bula. E eu comecei a ver aquilo e aquele negócio foi se aproximando de mim. Que legal. E aí e aí a gente trouxe essa expertise que eu falo para dentro da Cell. E aí, bom, então se endividaram. Se endividamos. Qual foi o primeiro produto? O primeiro produto foi o Ares.
Foi o Ares. Foi o Ares. O primeiro produto foi uma versão do Ares, na realidade, Ok. né? Na época, a gente falou assim, nós não temos dinheiro. Como é que vamos fazer? Falei assim, bom, vamos atender onde que eu tenho que morar para ficar mais perto, para ficar econômico para nós. Na época eu mudei a residência, saí daqui e fui para Tangará, né? Já conhecia a região, a gente atendia lá. E aí eu botei uma base em Tangará para poder atender o norte e nordeste do estado e Vocês algumas já coisas. começaram, então, pensando no comercial do Sim, estado. sim. Aí eu retornava à fábrica, ajudava no que dava para ajudar aqui e corria. Aí eu ficava uma temporada no Mato Grosso, uma no Goiás, uma no Maranhão, uma na Bahia. Sempre comercial, Alexandre? Sempre comercial. E na realidade era uma dificuldade minha, Marca, porque quando o pessoal fala assim, você é comercial? Eu não me acho comercial. Por mais que o Leandro e o Eloy acham, eu me via muito com a parte técnica. Sempre me dei muito bem com a parte técnica. E aí acabou evoluindo naturalmente para o comercial. Então, quando eu ia visitar o produtor, eu tentava levar a informação mais técnica verdadeira possível. E aquilo aplicado de uma maneira fácil e entendido para o grupo de operadores ou para quem fosse lidar com o produto. Que acho que no caminhar, na evolução, acabou que o conhecimento acompanha a parte comercial, né? Não Sim, existe sim. comercial hoje sem embasamento. Então, Não. é um fato, né? Essa evolução foi natural e os dois caminham de mãos dadas. Justamente. Hoje, falar assim, tem um comercial que não tem conhecimento, é um comercial prematuro, é um comercial que não tem uma longevidade. Então, não existe como você ter uma longevidade num projeto se você não está amparado em conhecimento. O mercado hoje pede por conhecimento. Justamente. Não cabe mais só aquela visita do comercial Não. ali para só tomar um cafezinho e aí como o senhor tá, como tá a família. É de que forma que o nosso produto realmente traz eficácia e resultado para o teu trabalho. Justamente, é mostrar lá no campo, falar assim, onde que eu vou economizar, onde que vai ser a economia real, aonde que vai sobrar o dinheiro a mais. Eu estou gastando quantos sacos e o que eu espero colher, quantos sacos por hectare a mais. Então, qual que é o volume que eu quero de grão, de pluma, enfim, de quilo de animal. Então, não cabe mais aquela visitinha que só atrapalha, porque tempo hoje é uma coisa escassa. Para todo mundo. Para todo mundo. Tempo é uma coisa escassa. Às vezes a gente conversa assim, a pessoa fala assim, o que você gostaria de ter mais? Eu falei assim, tempo. Tempo é uma boa. Tempo, porque assim, às vezes a semana se torna curta, o mês se torna curto, né? E assim, tanto para passar conhecimento como para aprender. Com certeza. Para aprender. Então, todo o curso que faço, toda viagem, toda fazenda que a gente atende, todo problema que chega para nós, acaba sendo uma escola. Porque em cima do problema que às vezes o produtor nos passa, a gente tem uma situação inédita. Em cima daquilo, a gente tenta olhar para o problema e ver vários ângulos de possibilidades de resolver. E aí chega nele e fala assim, pensando dessa maneira, poderia ser assim, pensando dessa maneira, poderia ser assado. Por quê? Para tentar trazer mais do que uma simples, um produto milagroso, um faz tudo. Falou, tudo tem os dois lados, tem a parte boa e a parte ruim. Você quer, não é o ganha-ganha, você ganha de um lado, perde do outro. E na vida é assim, e no meio agrícola é assim, você abre um produto, ele começa a reagir, seja por fotólise, seja por hidrólise quando coloca na água, seja por tempo de evaporação, seja por quantidade de solvente que tem na formulação, você está sempre perdendo. E eu falo assim, o agricultor é um guerreiro. Com certeza. É um guerreiro, porque produzir num clima que a gente tem e fazer ser eficiente é uma coisa fantástica. Porque eu lembro quando eu era mais novo, os brasileiros iam para os Estados Unidos visitar o que os americanos estavam fazendo, tal inovação. Hoje o caminho é inverso. Hoje nós temos grandes propriedades e grandes proprietários. E eu não falo em tamanho de área, eu falo em cabeça, em tecnologia e informação, que produzem muito em área pequena. E acho que é um dos desafios do momento, né? Você verticalizar a sua propriedade, seja gado, seja lavoura, o quanto mais você conseguir colocar ali de produtividade, com certeza você está caminhando para um bom resultado, né? Que é a área, embora o estado do Mato Grosso, de forma específica, é um estado grande, pujante, mesmo assim, a gente já observa essa tendência
a diminuição de área, porque a gente Com fala certeza. em menos desmatamento, Sim. enfim, o mercado meio que já está estabelecido. O mercado já está estabelecido. Então, onde que a gente pode ter esse ganho? Ou verticalizando, tem duas vertentes ali que eu levo para o cara, é verticalizar a produção e reduzir custo. Onde que a gente vai entrar em fazer um balanceamento disso? Então, a CEL hoje, pensando nessa linha de raciocínio, a gente tem que trazer tecnologias aplicáveis, que vão trazer, seja na economia de água, ou seja, em vez de eu estar gastando 200, 300 litros de água por hectare, eu consegui fazer essa mesma aplicação com 30, 40, 50 litros. Ah, Alexandre, mas é para tudo? Não, mas tem as aplicações que pode ser. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, você é defensor de baixa vazão? Não, eu sou defensor de uma aplicação focalizada. Focalizada. Se eu posso economizar água, por que não economizar água? Se eu tenho a necessidade, eu uso. Se eu não tenho, se eu usar muita água com produto químico, às vezes eu vou manchar, vou acabar estragando um lençol freático. Então, não é essa. A nossa pegada é ter produtos. A pessoa fala assim, como que é o produto? São produtos sintéticos que são biodegradáveis. Então, a nossa tecnologia sempre foi pensando parte ambiental. Como é que eu aplico isso para melhorar a performance de um produto para o produtor, reduzindo o custo para ele, seja operacional ou na quantidade de produto utilizado, ou na questão ambiental. E nasceu com esse conceito já? Eu acredito, eu não me lembro na minha existência pensar de outra forma. Então, assim, quando o pessoal fala assim, eu sempre tive comigo, o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E eu levo isso comigo, para minha vida. Fantástico. Então, assim, não dou conta de vender ilusão. Entendeu? Às vezes os produtores chegam, Alexandre, eu queria um produto que fizesse isso. Eu falei, meu amigo, não tem jeito. Não existe milagre. Existe tecnologia, mas milagre não existe. E isso é muito bom, não é não? Porque você está conversando com o produtor e ali está trocando ideia. Olha, isso aqui é o que é. Eu não sei se tem gente que gosta de ilusão. Gosta. Gosta. Tem assim. Eu acho assim, não é nem que gosta. Porque eu também compactuo com você. Eu acho que a gente tem que trabalhar com o que é real. Não é que gosta. Tem tecnologias que assim são aplicáveis, tipo assim, numa região fria. Vamos falar assim, produtos lá no Canadá. Não vou citar nome, mas produto que vai muito bem no Canadá. Tranquilo, região fria, temperada. Aí o cara vem e quer vender aqui no Brasil, no Mato Grosso. Com essa umidade que hoje tá o quê? 22%. Totalmente, tá 35 graus. Então, assim, não é aplicável para cá. Então, quando às vezes as pessoas chegam, mas eu queria isso, aquilo. E aí, assim, na ilusão que viu uma informação que tá dando certo em um lugar, que é aplicada na propriedade. Só que a propriedade dele não tá preparada. É igual às vezes eu chego assim, o produtor fala, não, eu quero reduzir minha vazão. Eu falei, você tá preparado para isso? Sua equipe tá preparada? E aí é onde que a gente entra. Tipo assim, eu quero te vender, mas eu quero ser mais do que a venda. Eu quero participar da sua negociação, eu quero treinar teus operadores. Não é para cobrar isso aqui. Isso aqui é uma coisa que a CEL tem feito desde o início. Para quê? Para trazer conhecimento para a parte operacional. Para reduzir o custo, reduzir as percas. Fantástico. Que, aliás, a gente pode dizer, então, Alexandre, que a CEL hoje não só é atuante na venda de produtos especializados em tecnologia de aplicação, mas também na consultoria dessa inovação, dessa ciência. Sim, Marca. Nós hoje trabalhamos dessa forma. Nós não temos uma consultoria, nós não trabalhamos com consultorias direta. O que nós fazemos? Para o nosso cliente, a gente tenta agregar informação. Então, o que é informação? Trabalhar, falar assim, a quantidade de gota que você está aplicando não está justificável, está parando num terço. Um exemplo, às vezes teria que chegar num terço médio e está ficando no terço superior. Ou está chegando muito no terço inferior e não está cobrindo o terço médio. Então, a gente faz esse ajuste para ele. Mas a decisão final é dele. A gente mostra os parâmetros e aí ele tem dados. Auxilia, né? Auxilia. Chega daqui, eu acho... depende, eu tenho uma raiva do depende, apesar que dentro da agronomia, eu acredito que é o lugar que mais depende, porque a gente depende do meio ambiente, então essa palavra acaba sendo vinculada sempre aos memes relacionados ao setor. Mas a gente não pode mais ficar no achismo, não. E o que a CEL construiu nesse tempo? Falou assim, não, a gente tem um produto tecnológico, e como é que a gente vai mostrar essa tecnologia? É fazendo os acompanhamentos. Então, a gente tem a nossa parte de consultoria da parte de aplicação. Fizemos a aferição de bico quando é necessário, ajustamos faixa de aeronave, volume de vazão,
tudo pensando para o produtor. Mas nós temos parceiros, várias consultorias do estado, em outros estados, que são parceiros nossos. Fala assim, eles já prestam esse serviço, o produtor contrata eles para fazer isso, e a gente faz lá, normalmente a gente bate um papo com eles para a gente tentar auxiliar em algum setor que está deixando a desejar, ou algum setor que precisava de um cuidado mais específico dentro da aplicação. Dentro da aplicação. Eu acho que somam olhares, né? Somam a ideia olhares, é essa. Justamente. Porque no momento, muitas vezes, em que você tem que tomar uma decisão grande ali, ou está acontecendo alguma coisa, vem o técnico do produto, o técnico da consultoria, e todo mundo senta, conversa, troca ideia. Eu acho que isso é muito saudável. E trabalhar dessa forma também traz mais leveza para todo o contexto que envolve ali a dinâmica da fazenda, né? Da porteira para dentro. Sim, porque às vezes você se depara com um problema que você já vivenciou em outra propriedade. Aí você chega pro produtor e fala assim, ó, em tal propriedade a gente resolveu dessa maneira, em outra propriedade é assim. E aí, a partir disso, a gente tem um norte para posicionar. Sim. Que tem muito produtor, vou fazer porque meu vizinho faz. Isso é fato. Isso é um fato. Em todos os setores, seja na pecuária, seja na agricultura, seja na horticultura. Então, eu vou fazer porque meu vizinho fez. Só que, às vezes, a sua área não é preparada igual a do vizinho. Sua máquina não é igual a do vizinho. Você não comprou os produtos igual ao do vizinho. A mesma propriedade não tem o mesmo solo em toda ela. Não, e nem o mesmo clima. Dono. Nem o mesmo clima. Eu recordo esse ano que passou, que foi um ano crítico de chuva, eu atendo um produtor na Chapada dos Parecis, e ele tem um talhão de 2.000 metros. E teve uma parte do talhão que choveu o dobro do que a outra ponta. Então, a mesma variedade produziu num lado do talhão seus 60 sacos e na outra lado do talhão 40 sacos. Então, você tem uma variação aí de 20 sacos. Aí. E aí, por quê? Por causa de 2 chuvas. Você vê detalhes. Detalhes. Então, assim, são situações que acontecem e você tem que se ajustar. Você regula uma máquina com tempo úmido, tempo secou. Cara, será que o ajuste vai dar o mesmo resultado que aquela hora? Porque eu vejo as pessoas dizendo, não, eu fiz uma aferição. Mas você fez a aferição para que temperatura? Para que horário? Para que situação? Para que cauda? Que às vezes o cara pega uma cauda extremamente aquosa, é uma situação. Uso muito pó solúvel, a cauda se torna viscosa. O mesmo bico vai ter situação diferente, desde cobertura, quantidade de gota e nível de pressão que ele sai. E isso vai influenciar diretamente em que posição essa gota vai se estabelecer na planta, resultando na parte positiva ou negativa num controle, seja fungo, inseto ou planta daninha. E aí, às vezes, o cara fala assim, mas eu tive um problema, o produto esse ano não funcionou. Aí eu fui lá ver, o bico era para uma situação e ele estava utilizando ele outro. Mas eu regulei. Falei, mas você regulou com água. Você entrou agora com um monte de pó solúvel na situação e esse ajuste tem que ser feito um ajuste fino. E aí, vendo esses detalhes, a Cell começou a treinar a sua equipe para conseguir dar esse suporte desse ajuste fino. Então, o produtor que nos procura, que hoje tem nós como parceiros, a gente deixa o canal aberto, fala assim, soja fechou, vai mudar de aplicação, chama a gente vai lá, vai botar os cartão, fazer as leituras, fazer a avaliação, até porque você vai ter informação antes. Isso já está totalmente ligado ao conceito de pós-venda da Cell Agro. Sim, o conceito de pós-venda da Cell foi uma coisa que a gente implementou. Eu lembro da época que eu ia com o pai para fazenda, o pessoal vinha atender e assim, cresci com isso, né? Então a ideia dessa prestação de serviço é uma coisa que está intrínseca na Cell. Tanto é que hoje nós temos alguns equipamentos que na área de tecnologia de aplicação nenhuma outra empresa tem no Brasil. E nós temos aqui no Mato Grosso, com o lugar que o produtor pode vir visitar, a instituição pode vir visitar, podem vir discutir, podem trazer os bicos da fazenda, a gente pode fazer que é o laboratório aqui dentro da empresa. Dentro da fábrica. Que é sensacional esse laboratório. É muito bacana. Porque é um leque de possibilidades, de estudos, de referências, de inovação e, naturalmente, de assertividade em campo. Justamente. O laboratório, quando a gente toca no assunto, o primeiro impacto foi um investimento altíssimo, que impactou diretamente na estrutura da empresa, porém sem um vínculo comercial. A ideia do laboratório é a gente ser mais assertivo.
e acabou trazendo mais informações, onde que o produtor, já tem produtor que vem aqui, marca a visita, traz os bicos que eles estão usando na fazenda, para saber a caracterização do bico, a gente consegue fazer uma simulação de viscosidade. Então, assim, estamos recebendo caudas das fazendas para a gente fazer análise. Então, os nossos... E depois o produtor recebe isso. Ele recebe as informações. A gente passa pelo aparelho, independente do bico que seja. Hoje a gente tem várias empresas que tem bicos no mercado, que passam um brinco para a gente, então a gente faz a avaliação só com água, o padrão de bico novo que vem, e às vezes o produtor traz o bico da fazenda, a gente faz a correlação. Porque dá diferença, Dá né? Dá diferença. O produtor não faz uma aplicação sozinho, né? Então tem produto que é à base de sal, que é corrosivo, que acaba lixando os bicos. E o próprio dia a dia, a gente sabe dia a disso. dia. Se você tiver qualquer instrumento teu ali em casa, uma faca de utensílio na cozinha, ela vai mudando. Sim. Então, não tem como, né? E aí, mas uma coisa é você estar ali cortando um bifinho para preparar para o almoço. Ah, essa faca tá cega. Tira dali, não causou um dano. Não causou um dano. A outra questão é você ter essa ferramenta de trabalho mal utilizada ali no teu dia a dia e ela tá trazendo prejuízo. Eu falo, traz um prejuízo imenso, tanto para a parte rentável do produtor, porque normalmente uma aplicação mal feita, ela acarreta numa segunda aplicação de sequencial ou naquelas compras fora do planejado, os tão temido repique. Isso traz um custo extra. E o dano na planta já foi feito. Ou seja, ele tem que gastar mais para reduzir a perca. Mas não é que ele vai deixar de perder, ele já perdeu. Então, assim, e a ideia de ter esse suporte de pós-venda é antecipar essas tomadas de decisões para o produtor. Esse cuidado, né, no trabalho de aplicação, no cuidado na aplicação da tecnologia, faz diferença. Faz muita diferença, tanto na parte de quantidade de produto e na qualidade da aplicação. Então, assim, é visível a parte... Impacta resultado. Sim, e muito. Resultado do produto, da matéria-prima e no bolso. E no bolso. E no final das contas, por mais que a gente tenha esse apego ambiental, que é extremamente válido, o que faz o Mato Grosso preservar o que preserva é que a gente é extremamente eficiente em produção. É extremamente eficiente em produção. Que é o que paga a conta, é o que paga. Se a gente conseguir verticalizar cada ponto que a gente verticaliza na produção e no ganho do produtor, por outro lado, a gente está preservando uma área nativa, uma área ambiental. Por quê? Porque ele consegue verticalizar, crescer a produção dele sem tirar um pé de árvore, sem desmatar, sem abrir mais área. Então, se você consegue fazer 1 hectare com menos vazão, você está gastando menos combustível, você está jogando menos dióxido de carbono no ambiente, você está gastando menos. Isso tanto na parte de máquina. Por exemplo, o custo operacional da máquina. Com certeza. E é uma tendência que o produtor que está antenado já sabe, já vem trabalhando e já vem cuidando de todos os impactos ambientais. Então, é um ponto importante, inclusive, da gente mencionar, né? Sim. A gente vem falando, cada vez mais as pessoas estão se preparando para esse novo momento. Sim, Quem não se preparar... vai perder. E simples assim, o que acontece? Produtos têm mudado. Nossa legislação mudou em 2018. Produtor, que antes era a responsabilidade das empresas, as misturas de produto, passou ao produtor. Só que será que o nosso pessoal que está em campo tem conhecimento técnico dessas misturas? Porque às vezes eu misturo 2 inseticidas achando que vai resolver e eu tiro a eficiência dele. Se eu tivesse feito um sozinho, tinha sido mais eficiente. Então isso tem acontecido muito, Mark. E assim, quando a gente vai ver no frigir dos ovos, o cara está gastando muito mais produto do que ele precisava para ter o controle de eficiência. E como é que ele pode entender, né? Fora toda a questão de consultoria específica, técnica mesmo, que a gente sabe que o produtor normalmente já é amparado, mas como é que ele já é também uma pessoa que tem conhecimento? Sim, sim. Ele já sabe ali. Não, mas esse insight de uma pessoa que é do meio, que tem pesquisa, falar, olha, aqui você poderia fazer tal coisa... Nem sempre isso é um acesso tão fácil. Não é. Mas assim, as gerações estão mudando.
O WhatsApp ajudou muito. A gente tem que falar um pouquinho dessa vantagem. A pandemia não foi de tudo ruim. Não, acho que ela trouxe muita evolução quando a gente fala em comunicação. Em comunicação, ela foi um exemplo, é o que nós estamos fazendo aqui. Então, assim, produtor que não gostava muito de receber informação via celular começou a acessar mais. Então, você começa a ter mais exemplo, as informações começam a girar mais rápido. Então, assim, mas tem uma dificuldade, você tem que ter um jeito de falar. Mas o que acontece? O produtor, ele tem mudado a cabeça, as gerações estão vindo e os próprios produtores mais antigos que estão evoluindo, que estão se destacando dentro do processo, você vê que eles pensam diferente. Não é mais aquela coisa assim, reta. O cara tá aqui, ó, ele tá olhando aqui 180 graus, 360 graus, ele quer saber o que tá acontecendo de bom. Às vezes o produtor pegava uma tecnologia, uma informação. Eu lembro que às vezes ia num dia de campo e tal, tinha uma variedade que se destacava. O cara ia lá e plantava um pouquinho nessa safra. Aí trabalhava outro pouquinho na outra safra. E as empresas já tinham fazido isso 5 anos. Pô, se já se destacou, hoje não. O produtor falou assim, essa variedade se destacou aqui na região, já vou colocar tanto na minha área, tanto na outra. Então você vê que a troca de informação é mais rápida. Então essa parte aí facilitou muito. Aliás, é uma coisa que eu gosto demais nos dias de campo. Quando não só produtor ou parte técnica participa, mas quando vem o pessoal da fazenda mesmo, quando vem lá o cara que aplica a tecnologia, seja tanto pecuária quanto lavoura, mas vem a mão de obra, sabe? Porque ali é a oportunidade que essas pessoas têm de interagir, de se conectar com o que está acontecendo. Justamente. Então, ele está vendo. É diferente de você ouvir falar. Você está lá na fazenda, ouvir falar. Tal pessoa foi. Não, vamos colocar mais essa mão de obra em conexão com as coisas que estão acontecendo. Eu acho isso formidável, Alexandre, porque a gente ganha demais quando essa informação flui. Justamente. Um detalhe nessa informação, um exemplo clássico que a gente tem disso, quando o operador participa, o pessoal de lida, antigamente quando ia dar um treinamento só ia normalmente o dono ou o dono e o gerente, hoje não, você vê que eles levam. E é importante isso, porque às vezes o dono de uma propriedade fala assim, ó, tal talhão, ó, esse produto não funcionou. E você vai ver, o problema às vezes está lá na água dele, ou pegou uma água de açude que tem matéria orgânica, ou pegou uma água de uma represa que tem ferro, ou pegou o tanque que está com ferro oxidado. Isso traz uma perca efetiva. E às vezes naquele lugar, eu cheguei a receber ligação do produtor e falei assim, ó, eu acho que eu enterrei uma cabeça de jegue lá, porque só pode. Só pode, porque não produz. Toda vez lá eu gasto muito mais inseticida na área. Aí eu fui fazer o acompanhamento. O que acontecia? Tinha uma lagoa no talhão, uma área de captação d'água, e tinha o poço na fazenda. Só que o poço estava 8 km e a área de captação estava dentro do talhão. O que os operadores faziam? Pegava a água na área de captação. Tinha muita matéria orgânica. Não funcionava direito o inseticida. Quantidade de aplicação a mais na área. De 2 a 3 aplicações a mais de inseticida na área. Conversava com ele e falei assim, é um problema que você não vai conseguir contornar. O cara não vai vir 5 horas da tarde buscar um galão 8 km. E aí? Faz as contas, fura um poço lá, fica mais barato. Então a ideia de estar ali não é só ficar preso a céu, não é só ficar preso na parte de aplicação. Okay. É tentar trazer um olhar diferente para dentro da área. Falar assim, ó, tô com esse problema, o que você pode? Que eu falei para ele, o seu problema não é eu posso fazer melhorar, reduzir vazão, fazer o que você quer, mas você não tem equipamento para isso. Então o mais eficiente para ti é continuar fazendo o que tá fazendo, só que em vez de pegar a água do açude, pega a água, fura um poço. Que aí entra um pouco do Alexandre, filho do produtor. Justamente. Que quer ajudar o cara e fala, vem cá, vamos trocar uma ideia. Vamos fazer as coisas, porque é assim que acontece. E você não para aqui na CEL, né? Não. Dificilmente a gente encontra o Alexandre por aqui, porque o Alexandre está sempre na rua, está sempre em movimento. Hoje nós estamos com 12 centros de distribuição e atendendo 17 estados. Então eu estou na frente aí da turma de tecnologia. Tem uma área que eu gosto muito, que é a área de aviação. Então, de fazer essas aferições de avião, fazer essa prestação de serviço de avião, tá envolvido nessa turma com os pilotos. Por quê? Porque é uma tecnologia válida. É uma tecnologia que traz uma economia real. É bom. Que às vezes é mal utilizada, porque tem ainda produtor que acha que avião tem que ser apaga-fogo. Você só chama quando ele está enforcado e não é. Tecnologias mais eficientes têm que estar no planejamento. Seja máquina,
agrícola de arrasto, seja trator, seja colhedeira, seja avião, seja produto. Se eu vou trabalhar com baixa vazão, eu tenho que cuidar da diluição do produto que eu estou comprando. Se eu for trabalhar com alta vazão, que nem num citros, num café, não é tão importante. Mas no soja, no algodão, é extremamente importante. Vou fazer uma aplicação de avião de 2 litros em 10 mil metros quadrados. Eu tenho que ter um cuidado com a distribuição dessas gotas. Por quê? Porque além de saber distribuir elas, eu tenho que ver se o tamanho dela vai me permitir a durabilidade disso no ambiente. Então, tão importante quanto comprar tecnologia é saber utilizar a tecnologia. Que é o grande impacto que eu vejo hoje no mercado. Muita tecnologia com muito pouca utilização como podia ser utilizada. Você tem tecnologia assim fantásticas e está sendo mal utilizada. Aí a gente viaja, fala, mas eu vi que lá em Israel usa desse jeito. Cara, Israel, né? Você está lá no deserto. Vou implementar isso no Paraná para quê? E são contextos diferentes, né? Sim. Eu falo que quem é mulher aí me entende, que é simples, né? Quando a gente fala, é assim, sua mulher deve também ser assim. Mas a gente quer um produto legal, você quer um produto bom. De repente, vamos falar de rugas, que é o pavor de todo mundo. Você fala assim, não quero ruga de jeito nenhum, preciso de um produto que seja fantástico. Vai lá, compra um produto caro, mas de repente aquele produto, ele serve para a europeia, que vive num clima naturalmente frio, a pele dela tem características diferentes. Então eu vou chegar com aquele produto na minha pele, que vive num solão, num calor, que já tem alguns traços diferentes, possivelmente eu não vou ter o mesmo resultado. Verdade. E na lavoura é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tecnologia é assim. Então, assim, não adianta só eu conhecer da tecnologia. Tem que ver se aquilo é aplicável dentro da minha situação. Seja na parte técnica. Ah, sim. Se eu colocar esse operacional, produto na pele suja, também já desandou. É isso. É a mesma coisa. Aí o que acontece? Vamos fazer uma analogia nisso para a área agrícola. Coloquei um produto altamente caro, eficiente para rugas. Não que as mulheres tenham, mas... Enfim, só fazendo um parênteses. E aí você põe em cima de uma pele suja. E aí o cara pega e faz a mesma coisa na agricultura. Compra um produto caro, difícil de aplicar, e usa água suja. Ou uma água contaminada. Num tanque sujo. E ele quer esperando 100% de eficiência. Como é que eu vou fazer isso? Ou simplesmente não diluindo. É a mesma coisa a gente chegar aqui e pedir uma xícara de café desse tamanho, colocar uma colher de açúcar e não diluir. Ou simplesmente agitar e achar que esse açúcar vai diluir por si só. Então não adianta, pode ser o melhor açúcar que tiver. Ele vai ficar aqui se eu não mexer esse negócio. E isso é a mesma coisa no campo. Então a ideia nossa é usar essas analogias e trazer um entendimento operacional do sistema. Ok. Então se eu consigo fazer meu operador, se a gente consegue fazer esse aporte de conhecimento ao pessoal de base, automaticamente a equipe se torna mais cuidadosa. Com certeza. Vai entender. Vai entender. Mesma coisa, a mulher comprou um produto, não deu o que ela queria, ela vai passar para outra, ela vai tentar entender e aí ela vai começar a pesquisar mais a segunda opção que ela vai comprar. E vai ler bula. Eu ainda gosto de ler as bulas. Eu gosto também. Me identifico com seu pai. Bula, e sou da época de dicionário. Hoje a gente vai tudo no Google e pronto, resolve. Mas no dicionário, que você ia lá procurar a palavra X e tal, não sei o quê, eu gosto demais. Eu acho que amplia a cabeça da gente, saber o significado das coisas. É bem isso aí mesmo. Faz diferença. Hoje a tecnologia veio e está substituindo um monte de coisa, né? E como? E tá aí. Falando é para ser usado. Tecnologia é para ser usada e ela está aí. Eu sei que a CEL tem uma preocupação muito grande com todos os impactos ambientais, né? Sim. Então, como você mencionou já, não me lembro quando não, porque nascemos já com essa concepção, até pela sua origem, pela origem dos Dimars, do Leandro, do Eloy. Então, assim, sempre tivemos essa preocupação no nosso DNA. E hoje, da mesma forma, em toda a cadeia, Toda a cadeia nossa. A gente tem hoje um cuidado de formulação. Em toda a cadeia, a gente tem esse cuidado do produto ser biodegradável, se ele pode ou não ser, pode ser misturado com seja biológico, com determinadas misturas. Então a gente traz a informação para o produtor. Fala assim, esse tipo de produto ele é muito bom para isso. Ok. Mas naquela situação
é complicado. Se o senhor tem esse tipo de situação, não é esse produto que vai trazer, resolver o teu problema. Então, assim, eu sei que o Brasil é enorme. Então, a gente é um continente, né? Dentro do continente. E as realidades são diferentes da agricultura. Certeza. Então, por isso que a gente tem uma grande demanda de produtos, mas todos eles pensando ambientalmente correto. Ou seja, mas por que vocês não estão utilizando produto orgânico? Sim, nós temos algumas coisas de matéria orgânica. Só que a maioria dos nossos produtos são sintéticos. Por quê? Porque eu consigo ter uma padronização de qualidade. Ok. Que a hora que cair na água, ele vai ser degradado. Que a hora que cair no solo, ele vai ser degradado. Que a hora que ele fez a eficiência que era para ele ser feito, para mostrar o que ele tinha que mostrar, ele vai se degradar. Por quê? Porque a gente tem que ter essa parte presa na gente. Porque Com certeza. eu canso de passar ali, o pessoal fala assim, questão de vazão. Eu pego muito nesse quesito de vazão, por seguinte, eu passo em muitas lagoas, ou regiões que eu passava, que tinha lagoas, que tinha um rio, e a exploração irracional do sistema trouxe prejuízo. Ou seja, falta de abastecimento em algumas regiões, menor índice de fluxo em outras. Então a ideia dessa questão ambiental está muito intrínseca na CEL. Então essa preocupação de ter tudo biodegradável, de ter essa pegada, o produto é alta tecnologia sim, mas alta tecnologia pensada para o ambiente. Que é fundamental, né? Que é Acho fundamental. que não existe ser humano, produção, sem a questão ambiental atrelada aí no contexto e na proposta. Bom, a gente falou que Brasil é grande, vocês estão atuando em 16 estados? 17 estados. 17 estados. E as culturas? Porque também tem uma diversidade de cultura que hoje a CEL atende. Nós estamos em HF, temos uma boa área em alho, batata, milho, soja, feijão, algodão, Amendoim. Amendoim. No estado de São Paulo estamos bastante forte em amendoim. Estamos entrando na parte de uva no Nordeste. Olha que legal. Estamos em projeto lá. Então, assim, a gente está bem ampliado. Parte de pastagem, parte de plantação de eucalipto, mata de manejo. Então, hoje a gente está. E estamos com outros projetos para a área que não é dentro da agricultura de grãos, mas é para dentro do agronegócio, que seriam projetos destinados a surfactantes de solo, a parte de redução de exposição a fogo de incêndio, que a gente está com alguns projetos, surfactantes de solo, que a gente tem aí algumas linhas de pesquisa que influenciam diretamente a cadeia da biota de solo e que vão servir de ferramentas tanto para o agricultor quanto para outras empresas. Então a gente está fazendo tecnologia pensando na CEL e pensando em outras empresas, que a gente vai conseguir passar essa tecnologia para outras pessoas, para as outras empresas que vão ter essa pegada mais tecnológica. Então, a CEL, ela tenta olhar o contexto do agro com uma amplitude um pouquinho maior no quesito desses detalhes, mas sempre ambientalmente correto. Correto. Que é muito importante, né? Que bacana Justamente. Essa ampliação aí e ter esse olhar, porque é fundamental. Eu sempre falo que a gente ganha quando todos ganham, né? Justamente. Não existe aquele só eu tô ganhando, só eu tenho vantagem. Tem alguma coisa errada aí. A longo prazo, talvez isso não vá funcionar. Então, justamente. É muito bacana. Eu sou uma admiradora do trabalho desenvolvido pela CEL Agro, claro. Afinal de contas, eu sou porta-voz do Pode Aplicar e que contextualiza não só o mercado, mas tudo que é desenvolvido aqui. E é muito gostoso poder dizer e contar para as pessoas, para os produtores, para os técnicos, tudo que acontece aqui, inclusive reforçar o convite para quem quiser conhecer o laboratório. Justamente, fica aqui o convite. Você, produtor, universidade, pessoal ligado ao agro, quer vir, quer conhecer o laboratório, marca a visita. Nós temos aí agendas lá, às vezes vão pegar o pessoal trabalhando dentro do laboratório, fazendo avaliações, mas nós temos hoje recursos para trazer. A ideia da CEL é estar de portas abertas, escutando sugestões do campo. Para quê? Para conseguir evoluir junto. Evoluir com distinção, com profissionalismo e com direção correta. É isso aí. Bom, nós estamos caminhando aqui para o final. Tem alguma consideração, Alexandre, que você gostaria de fazer? Pulamos alguma parte da história? Acredito que não. Hoje a CEL está com quantos anos? Hoje a CEL está com 17 anos. Já é uma jovem. Uma empresa jovem,
mas com maturidade com maturidade suficiente para receber críticas, sugestões, para a gente entender um pouquinho melhor o contexto de cada um. Então, assim, precisando da CEL, querendo conhecer um pouquinho mais, sinta-se à vontade para entrar em contato com os nossos RTVs, marcar a visita com no site, nas redes sociais. Venha conhecer um pouquinho mais sobre a CEL, venha conhecer um pouquinho mais sobre a aplicação, como posso modificar a minha aplicação dentro da minha propriedade. Ou, se não quiser, chama a gente para bater um papo e ver lá como é que está ficando. A gente consegue fazer essa leitura e trazer em dados aí para o nosso amigo produtor, para as empresas parceiras aí. Muito bom. Um super agradecimento Obrigado. Aqui, porque eu aprendi demais, não só com a parte técnica, mas com a tua visão de vida. Fantástico. Eu fico me perguntando, como eu já falei lá no início, mas uma pessoa que é formada aqui na própria cidade, que teve um sonho, que se endividou para esse sonho, e aí a gente fala, né? Puxa vida, é possível. É possível, é possível. Sendo correto, é possível. Não é fácil, mas é possível. É isso aí. Acredita em você, corre atrás de conhecimento, de bons parceiros, porque isso faz toda a diferença. Alexandre, muito obrigada, viu? Obrigado. Mais uma vez pelo papo. Esteja sempre bem-vindo aqui no Pode Aplicar. Pode deixar. Você estando aqui em casa, você chega para cá. Pode deixar, dá uma passada aqui. E caso você esteja em algum lugar que você fala assim, gente, traz pra cá o Pode Aplicar, porque a gente é itinerante, né? Pois é, essa é uma vantagem. A gente vai vantagem. nos lugares. Sim. Até alguns produtores já nos procurou, falou assim, vai estar em certa região e fica aberto a você aí, grupo de empresários que quer levar o Pode Aplicar para a região, para trocar essa ideia, trazer informação para o mercado. Isso é importante. Eu falo assim, tem muito conhecimento em mãos de pessoas muito distintas que falta, às vezes, oportunidade de estar se expressando, trazer informação. Você vê histórias de sucesso todos os dias. E assim, histórias de sucesso foram feitas para ser copiadas ou para ser inspiradas. Não é que, mas eu vou copiar ele. Não, mas se inspira. Traga aquilo ali para a tua realidade. Então, a ideia do Pod, que quando a gente conversou, é justamente isso daí. Falar assim, poder trazer outras visões dentro do agronegócio que possam inspirar pessoas. Sim. E é um prazer estar aqui contigo, Marta. Que bom. Fico feliz demais. E olha, você está convidado para ficar com a gente sempre, tá? Lembrando que todos os nossos conteúdos estão disponíveis ali no YouTube, no Spotify. Então, às vezes a pessoa consegue assistir em dias diferentes, que é muito legal também, porque cada um tem o seu tempo. Tempo é extremamente importante e valioso. Justamente. Né? E sempre pedir pro Papai do Céu aí mais tempo pra gente fazer tudo que a gente... Com certeza. tudo que a gente acredita. Bom, ficamos por aqui? Tá certo. Então tá bom, bom trabalho para você. Obrigado. Na dinâmica aí, Sim. Viu? E abração pro agro, por onde você estiver. Obrigado. Em nome do Pode Aplicar. E a gente se vê, porque a gente continua por aqui, trocando informação e conhecimento, tá? Até a próxima.